eu vou pedir para que vocês o apresentem agora no início. Nós começamos no colégio a campanha de matrículas e eu estava na sala do Jardim 2 e eu presenciei uma cena muito interessante. Nós fomos lá com os bonequinhos e com um tablet, dizendo que nós sortearíamos o tablet e o Cazuza grandão, um boneco grandão que vocês vão ver daqui a pouco no grupo nos vídeos. E uma das crianças entusiasmadas começou a orar: eu quero ganhar o tablet. Só que depois disso, nós começamos a falar que era matrícula. Aí uma das crianças, não me lembro agora se essa mesma que estava orando, levantou a mão e queria fazer uma pergunta. E eu ouvi: pois não. O que é matrícula? Ele sabe o que é um tablet, mas ele não sabe o que é matrícula. No jardim. Percebe que geração nós estamos tendo nas mãos? Com que conhecimento tecnológico, com que ambiente tecnológico ele está habituado desde pequeno? Então hoje ele trata determinadas coisas de uma maneira diferente do que nós tratávamos. Nós estamos nos preparando para essas diferenças. Ele sabe o que é um tablet, mas ele não sabe o que é matrícula. No Jardim 2, 5 anos. É fantástico. Se vocês virem nas nos outros meios de comunicação, pela internet, vocês vão notar que cada vez mais cedo as crianças estão familiarizadas com esse tipo de tecnologia. Esse clipe eu mostrei para vocês uma vez, há 2 anos atrás, parece. Eu vou mostrar de novo com algumas adaptações. Ele tem algumas imagens diferentes. Eu gosto muito da mensagem dele, tem mais uma vez a ver com o que estamos fazendo no nosso colégio, com o que fazemos na igreja, com o que fazemos em casa, e com o tema que será apresentado aqui. Então eu gostaria que víssemos o clipe e apagássemos essas luzes agora.
trabalhamos duro por isso. Trabalhamos duro nisso. Nós queremos, entre os muitos objetivos que temos, pelo menos 3 sejam alcançados. Primeiro, os nossos filhos, porque os seus filhos são meus também, que estão lá. Eu digo algo olhando bem aos seus olhos. Posso ter muitas falhas, mas eu cuido dele como se fosse meu. E digo isso genuinamente. Todos nós fazemos isso, como se fosse nosso. Então, primeiro nós queremos que ele seja capaz de cursar uma ótima faculdade e ele está sendo preparado para isso. Segundo, nós queremos que ele esteja preparado e se preparando, aliás, para a vinda de Jesus. E terceiro, nós queremos que ele seja capaz de ficar ao lado do que é certo, mesmo quando tudo ao redor esteja dizendo para ele não fazer isso. Que ele seja capaz de tomar decisões acertadas, porque ele crê que isso é certo. Esse é um trabalho lindo. E eu quero inspirá-lo também a fazer esse trabalho dentro da sua casa, continuamente, porque você já faz isso. Às vezes, você e eu temos vontade de falar assim: gente, não aguento mais. Eu já falei umas 20 vezes. Não acontece só lá em casa. Acontece na escola também. Às vezes nós temos de falar várias vezes a mesma coisa. Mas faça o que é certo. Não esmoreça. Ame o seu filho, mostrando para ele o caminho. Ame. Porque quem ama, educa. Quem ama, mostra o caminho certo, fazendo o certo. Mostra o que é certo, fazendo o certo. Quem ama vai ensinar o filho a honrar o pai e a mãe para prolongar os dias dele na face da terra. Ei, crianças, por que é que esse mandamento tem essa promessa? O que tem a ver honrar o papai e a mamãe e viver mais? Por que quem honra o pai e a mãe vive mais? Porque quando o papai e a mamãe são papais e mamães nas mãos de Deus, eles vão te dar conselhos e te ensinar coisas que vão te livrar da morte e do perigo. E se você os obedecer, você viverá mais e viverá com saúde. Vamos voltar aqui para esses slides. Eu quero que vocês deem uma olhada nisso comigo. Vou treinar. Vamos lá. Para onde eu queria apontar para movimentar os slides? Para lá. Eu consegui. Tive 10, né? Primeiro teste, deu certo. Vamos ver o segundo. Há 2 bênçãos que nós queremos de Deus e nós queremos deixar para os nossos filhos. Nós queremos cultivar em nós e queremos que elas também sejam legadas para os nossos filhos. Na idade em que eu me encontro, 51 anos, eu percebo que essas bênçãos têm um valor enorme. Talvez você, aos 12, não dê tanto valor para elas, mas um dia você vai dar. E se você tiver 12 e já der, você não imagina a bênção que você é e será na sua família e em todos os lugares onde você está. A primeira é qual, pessoal? E a segunda? Estou errado. Essas 2 bênçãos são algo das coisas que são mais valiosas para nós. Não implica muito em ter dinheiro ou não ter dinheiro, ter casa ou não ter casa. Implica realmente em você e eu percebermos que nós temos filhos saudáveis e filhos que amam a Deus, que estão sendo bem formados e que estão instruídos. Abram a Bíblia, vamos ver 3 João, capítulo 1, versículo 2. 3 João 1, 2. Crianças, trouxeram a Bíblia? Tem que trazer a Bíblia quando vem para a igreja. Não dá vir para a igreja sem Bíblia. Isso. Então vamos lá, ajuda o papai e a mamãe, ou acompanha com o papai e a mamãe a leitura da Bíblia. Você já tem celular e não tem Bíblia? Como é que é esse negócio? 3 João, lá antes de Apocalipse, no fim da Bíblia. Capítulo 1, versículo 2.
Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Eu desejo que você tenha saúde. A manifestação desse desejo a nós, por parte de Deus, significa que nós temos escolha quanto a ter ou não saúde. Eu queria que vocês ficassem com essa ideia na mente no transcorrer do que vamos ver. A segunda passagem, eu gostaria de ler na Nova Tradução na Linguagem de hoje. Qual é a segunda passagem, amigos? Provérbios 29:15. Escutem nessa versão aqui. É bom corrigir e disciplinar a criança, quando todas as suas vontades ou desejos são feitos, ela acaba fazendo a mãe passar vergonha. Frase interessante essa. Continuando. Escolhas são feitas no nosso cérebro. O nosso cérebro é um laboratório químico. Muitas reações acontecem nele. Então a base de tudo aquilo que vivemos, sejam as emoções, o pensamento, tudo, é químico. O cérebro funciona assim. Para que processemos escolhas, desejos, sentimentos, ações, o cérebro funciona assim. Lá no cérebro, os neurônios entre si, eles se comunicam não se tocando um no outro. Tem um espaço entre eles. E quando a informação, a mensagem, a decodificação dos impulsos elétricos vão acontecendo no cérebro, algumas substâncias vão de um neurônio para o outro. Tem umas coisas lá chamadas neurotransmissores. E tem outras substâncias químicas que carregam esses neurotransmissores de um neurônio para o outro. É complexo, é lindo. Quando você olha isso e lê o Salmo 139, você imagina assim, de um modo assombrosamente maravilhoso que formado. Porque isso foi criado por Deus. É dessa maneira que Deus idealizou o funcionamento da mente. E está vendo essa molécula pequenininha aqui? É uma molécula de serotonina. Eu gostaria que depois você pesquisasse o efeito dela no nosso organismo. Ela é produzida no cérebro e também no intestino, sabia disso? No cérebro e no intestino. Então, quando nós estamos escolhendo, pensando, sentindo, certas reações químicas estão acontecendo. Então, nós precisamos ter no organismo as moléculas certas para o organismo funcionar direitinho. E nós então entendermos corretamente a mensagem que Deus tem para nós. Lembra que eu disse para vocês que os neurotransmissores eles são levados de um neurônio ao outro por uma outra molécula? Essa molécula é proteína. Crianças, olha que interessante. Está vendo isso daqui? É uma hemácia. Ela é formada por proteínas. Sabe os anticorpos? Aqueles que são responsáveis pela nossa defesa contra os organismos invasores? Olha lá, eles também são formados por proteínas. Você já viu um cromossomo? Olha que imagem bonita. Ele é feinho, né? Mas esse é um cromossomo. A quantidade de informações que ele possui é enorme. Olha aqui, ó, as células do cérebro. Todas essas células são formadas por quê? Proteínas. Dá para perceber o valor da proteína? E aí? Onde elas são formadas? As proteínas? Nas células. Essas células aqui são células esféricas. Tem células cilíndricas e tudo quanto é forma dentro do nosso corpo. Então a célula da pele, a célula do coração, a célula do músculo, essas células fabricam proteínas? Fabricam. Mas, dentro da célula, onde elas são formadas? Dentro daquela célulazinha esférica tem esses pontinhos pretos, que são essas estruturas moleculares complexas aqui. Você olhando aquilo lá, você é capaz de imaginar que aquela coisa ali faz proteína dentro do seu organismo, dentro de uma célula. Olha aquilo. De um modo assombrosamente maravilhoso, nós fomos formados. Dá para perceber a sabedoria de Deus funcionando no nosso organismo. Mas as proteínas são formadas do que, afinal de contas?
Do que, crianças? Aminoácido. Aminoácido é essa moléculazinha aqui. Um dia você vai estudar química, como eu estudei. Se você gosta de estudar a natureza, você pode também gostar de estudar química. E é lindo conhecer essas coisas. Então isso é um dos tijolinhos que montam a proteína. A proteína ela tem diversos tamanhos e formatos. De acordo com o tamanho e o formato, ela vai ter uma ou outra função biológica. É muito interessante isso. Agora vamos lá. Todas as proteínas são fabricadas nas nossas células, crianças? Vejam lá. Todas. Aqui estão dizendo de 20 proteínas que são essenciais. Olha lá, está vendo? São quase 1000 proteínas, mas 20, essas não podem faltar. Dessas 20, 8 não são produzidas pelo corpo, pela célula. E aí, crianças? Se não são produzidas pela célula, temos de tê-las no nosso corpo como? Comendo, nos alimentando, não é? Esse, por exemplo, é um tipo de aminoácido, a glicina. Esse é outro, a alanina. Mas nós temos de ter esses aminoácidos vindo de uma outra fonte que não seja a nossa própria célula, porque essas proteínas não são fabricadas nela, esses aminoácidos me perdoam. Agora, dê uma olhada nessa tabela. Em cada 100 gramas desses alimentos, tem quantos gramas de proteína? Vamos lá, no leite em pó, na galinha, no peixe, 18, no queijo, 18, na carne de vaca, 17, na gema de ovo, 16. Percebeu? Agora eu quero que você dê uma olhada nessa outra tabela aqui. Em 100 gramas desses alimentos, tem quantos gramas de proteína? Qual desses alimentos é de origem animal? Nenhum. Compara a galinha, que é um alimento da cesta básica, com as nozes. Quantos gramas de proteína tem em 100 gramas de nozes? A mesma quantidade praticamente do que em 100 gramas de carne de galinha. Então, eu quero fazer uma pergunta. Ter de comer carne para ter satisfeita todas as necessidades de proteína é verdade ou é mito? Tenha coragem de responder, por favor. Verdade ou mito? Mito. Escolhas. Escolhas. Informações. Elas são importantes porque informações às vezes constituem a base das nossas escolhas. Conhecer essas coisas é ter informações e entender como Deus nos formou e como Ele nos preparou para funcionar. E nós então podemos continuar fazendo escolhas quanto a nos alimentar. Agora uma pergunta prática, né? Quanto eu, Ricardo, ou você precisa ingerir de proteína por dia? Quanto? 0,8 gramas por quilo. E aí, crianças, você é bom de conta? Quero ver você fazer essa conta aqui agora, olha aí. Se eu, Ricardo, pesasse 80 quilos, precisando de 0,8 gramas de proteína por quilo, quantos gramas de proteína eu deveria ter? 64 gramas. E uma mulher de 60 quilos? Quantos? 48. 48. E uma criança de 20 quilos? Quantos gramas? 16. Agora eu quero que você pense naquele pãozinho francês que você compra na padaria. Você sabe quantos gramas tem aquele pãozinho francês? Teoricamente 50 gramas. Que quantidade de proteína nós precisamos? Muito ou pouca? E de que alimento nós estamos obtendo proteínas? Esses alimentos, além das proteínas, eles trazem o que para o nosso corpo? Eu estou incentivando você a pensar qualitativamente. E eu tenho certeza que esse raciocínio já começa a se confrontar dentro de você com uma coisa chamada desejo, que tem a ver com outra, que é o apetite. Desejo e apetite.
determinados alimentos, nós vamos produzir um efeito no organismo. Eles fizeram uma experiência com ratinhos e eles deram comida com muito radical metil. Essa molécula pequenininha que vocês estão vendo aqui, ó, um átomo de carbono e 3 de hidrogênio. Esse daqui não está. Então essa molécula se torna altamente reativa. Aliás, o que é um radical livre? Você sabe o que é um radical livre? O metil é um radical livre, porque ele está solto. E por que ele é um radical? Porque ele é doido para se ligar com alguma outra coisa. Ele se liga rapidinho com alguma outra coisa. Só que como ele pode não ser um composto compatível com a molécula com a qual ele se liga, ele pode causar doenças tremendas como câncer. Então eles alimentaram as ratinhas com excesso desse composto. A ratinha que era assim, ficou assim. Sabe quantas gerações demorou para passar disso para isso? 12. Eles começaram a alimentar essa ratinha aqui com alimentos ricos em gorduras e proteínas. E depois de 12 gerações, eles tiveram isso daqui. Eles alimentaram esse ser com uma dieta diferente daquela programada originariamente para ele. Deu isso. Agora eles falaram assim, na próxima pergunta do cientista, crianças: será que dá para voltar disso para isso? O que vocês acham? Claro que dá. Dá ou não dá? O que causou o pequeno para o grande? A dieta, não foi? Então, será que mudando a dieta de novo, fazendo a dieta ficar semelhante à original, será que volta a isso? Pasme, volta. Quantas gerações vocês acham que demora? Uma só. 3. Desse para o grandão, quantas gerações? 12. Desse para esse, quantas gerações? 3. Percebem a bênção de Deus? Eu pratico a justiça e a misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam. Eu aborreço até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Percebem a diferença? Mas na realidade, fomos preparados para viver muito. Nós temos muita vitalidade. Desde que as nossas escolhas, os nossos desejos sejam compatíveis com aquilo que Deus nos revelou para que pudéssemos obedecer a Ele por amor. Percebe? Doença ou saúde é em grande parte uma escolha. Uma escolha que é feita desde que você é criança. Então, se você é um jovem com 12, 10, 8, 6 anos, você tem escolha. Você pode escolher o que comer. Parar de reclamar com sua mãe quando lhe dá alguma coisa que é nutritiva e você não gosta. Sabe de que alimento nós estamos falando que contém aquele radical metil? O ácido fólico. Olha as fontes de ácido fólico. Essas são as mais ricas em ácido fólico. Quais são as mais pobres? As da direita. Informações. Estou trazendo algumas informações para que nós possamos refletir. Aí, se você fizer o seu prato, você vai colocar no seu prato diversos alimentos. Vamos dividir em 3 grupos, que você já conhece. Os tais dos construtores, os tais dos energéticos e os reguladores. Legal. Ei, crianças, construtores são quais? Os que são derivados do leite, das leguminosas e das oleaginosas. Oleaginosas são as castanhas, todas elas. As leguminosas, depois você vai perguntar para o papai quais são os legumes, o papai não, são vários. E os derivados do leite, depois você pergunta para ele, porque muitos você já conhece. Quais são os energéticos? Todos aqueles que vêm da roça. O arroz vem da roça? O milho? Energético. E aí você vai tendo outros exemplos. Não fica mais fácil se você classificar assim? E da horta e do pomar? Vem o quê?
E as Verduras e verduras, frutas. correto? Eles são riquíssimos em vitaminas, sais minerais e metais. Esses são riquíssimos em energia, açúcar. Esses também têm energia. Esses também têm energia, mas ele é predominantemente energético. Esse daqui não. Aí na hora de construir o seu prato, ficaria mais ou menos assim. Você vai dividir em 3 partes. Se você é um rapaz que passa o dia inteiro no computador, que é errado, você tem que fazer exercício físico. Você tem pouca atividade física, por favor, não coloque muito energético. Você coloque mais reguladores. Agora, se você é alguém que faz muita atividade física, então você pode colocar um pouco mais energético. E sempre mantendo constante a quantidade de construtores. Relativamente constante. Dá para perceber como montar o prato. O que está por trás daquilo que me leva? O que é que me leva a montar o meu prato hoje do modo como eu monto? O meu prato é montado de maneira nutritiva. O meu prato é montado de tal maneira a proporcionar vitalidade para o meu organismo. Eu só estou trazendo prato porque existem mais estudos sobre isso e menos controvérsia. E existe mais senso comum entre isso que eu estou falando dentro da ciência. Porque a ciência hoje é como o direito. Quando você vai ao advogado pedir um parecer sobre uma coisa, ele vai perguntar assim: você quer a favor ou contra? Hoje na ciência é a mesma coisa. Se você vai perguntar algo sobre um determinado fenômeno, ele vai perguntar assim: você quer algo positivo ou negativo? E eu devo lembrar a vocês que a ciência é composta de verdades provisórias. Até que a tecnologia e o conhecimento proporcionem melhores condições de se ampliar aquele conhecimento. Então, o que é verdade hoje pode não ser amanhã. Então, a ciência é uma referência. A ciência não é a instituição que detém o monopólio da validação da verdade. Eu estou dizendo isso porque nos círculos acadêmicos, se eu e você nos declararmos criacionistas, eles nos excluem das faculdades. Vocês sabiam disso? Patrulha ideológica. Agora eu quero ler 2 passagens importantes. Síndrome de Caim, no capítulo 4 do livro de Gênesis. Caim e Abel foram apresentar as suas ofertas a Deus. Caim apresentou ofertas da terra porque ele era lavrador, e Abel das suas ovelhas, porque ele era um pastor de gado, ele era criador de gado, de rebanho. O que é que Deus tinha pedido para que fosse feito? Vegetais ou cordeiro?